Nessa questão, eles estão nos fornecendo um gráfico que apresenta o efeito da luminosidade sobre as taxas de respiração e fotossíntese de duas plantas, 1 e 2. Cada uma delas tem diferentes necessidades quanto à exposição da luz solar, sendo uma delas umbrófita, ou seja, aquelas plantas que gostam mais de sombra, e a outra heliófita, aquelas que gostam mais de sol. E aí na letra A ele pede que a gente diz qual é o ponto A, B ou C de compensação fótico da planta 2 e pede que a gente justifique a resposta. Se a gente observar o gráfico, ele te dá a intensidade do fenômeno e a intensidade de luz. Então, observem que a taxa respiratória, gente, independe da luz. Ou seja, para a planta respirar, ela não precisa de luz solar, como a gente já sabe. Já a fotossíntese, que é dependente da luz, quanto maior a intensidade luminosa, maior a intensidade do fenômeno até um determinado momento que não adianta aumentar a exposição da luz porque a planta chegou na sua carga máxima de reação química. Então, o que a gente tem que saber para responder a letra A? O que é compensação fótica? O ponto de compensação fótico, pessoal, é aquele ponto em que a planta passa a produzir mais glicose do que consumir. Se a gente for pensar na reação química da fotossíntese, a gente tem isso aqui. Então, essa é a reação da fotossíntese. Mas, se a gente olhar a reação contrária, ou seja, pegar glicose mais oxigênio e produzir CO2 mais água, o que a gente tem? A reação da respiração. Então, essas reações químicas, elas são opostas. Dessa forma, a planta faz as duas, obviamente. A planta tanto respira quanto realiza a fotossíntese. Então, ela realiza a fotossíntese para produzir essa glicose. Depois ela vai utilizar essa glicose no processo de respiração para liberar energia para todos os seus processos metabólicos. Então esse ponto de compensação fótico é aquele ponto em que ela produz mais glicose do que consome, ou seja, aquele ponto em que ela faz mais fotossíntese do que respira. Então se a gente for olhar a planta 2, que é a taxa fotossintética, e a taxa respiratória. O ponto de compensação fótico, pessoal, é esse aqui. Então, aqui, ela mais faz fotossíntese do que respira. Então, seria o ponto A, ok? Na alternativa B, ele pede a partir de qual ponto as plantas 1 e 2, respectivamente, conseguem acumular matéria orgânica que poderá ser disponibilizada para os níveis tróficos dos consumidores. E a gente também tem que justificar. Então, essa acumulação de matéria orgânica está diretamente relacionada a essas taxas de fotossíntese e respiração. Então, você só vai conseguir acumular matéria orgânica após o ponto de compensação fótico. Porque é só depois desse ponto que está sobrando glicose na planta. E é essa sobra que fica ali na planta que pode ser utilizado pelos herbívoros que vão se alimentar daquela planta. Então, a partir de qual ponto a planta 1 pode acumular matéria orgânica? Então, aqui está a planta 1, a sua taxa fotossintética e respiratória. A partir do ponto B. Já a planta 2, como a gente já respondeu na letra A, é a partir do ponto A. Então, a partir de qual ponto a planta 1 pode acumular matéria orgânica? A partir do ponto B. E a planta 2, a partir do ponto A. Pois são os pontos de compensação fótico que, assim, a planta sobra glicose nela. Na letra C, eles dizem como as plantas 1 e 2 podem ser classificadas, respectivamente, quanto à exposição solar. Ou seja, eles querem que vocês digam quem é a planta umbrófita e quem é a planta heliófita, com base neste ponto de compensação fótico. E aí, gente, a gente tem que observar qual delas precisou de mais exposição à luz solar por mais tempo para atingir o seu ponto de compensação fótico. Então, a gente analisando as duas aqui, a planta 1, ela atingiu seu ponto de compensação fótico depois da planta 2. Então, a planta 1 é aquela que precisou de mais energia, de mais luz solar para atingir o seu ponto de compensação fótico. Então, ela é a heliófita. Enquanto a planta 2
bem mais rápido, né? Se a gente for analisar aqui, nesse ponto A, ela atingiu o seu ponto de compensação fótico. Então, ela precisou de menos luz solar, menos exposição ao sol, para atingir esse ponto.